Olá, galera do quarto ano. Olá, Isabel, Isabelle, Cauã, Pedro Henrique, todo mundo, que a tia não lembra o nome de todo mundo agora, mas um beijo para todos vocês, galera do quinto ano A, e também um beijo para a galerinha do quinto ano B, que eu curto muito também. Hoje vamos para números na representação decimal. Vocês já veem aí por onde vocês andam números na representação decimal. Quando vocês vão no mercado, vocês veem as plaquinhas com o valor, né? Quanto é que custa cada item. Ali o número está representado na representação decimal, ou seja, usando vírgula. No livro de vocês, na página 242, está dizendo bem assim: você já aprendeu que os números na representação decimal são aqueles que têm vírgula, como a tia já falou, e que a leitura da parte decimal pode ser um décimo, um centésimo ou milésimos. Então, centésimos, milésimos, né? E décimos, centésimos e milésimos. Esses números podem ser usados para indicar medidas, taxas, porcentagens e preços, como eu falei, né? Então, quando a gente vai na rua, vai no supermercado, a gente vê os preços, eles estão em decimais. Aqui tem um dado sobre a cidade de Sobral, no Ceará. Está dizendo que ele tem 2.122.989 quilômetros quadrados de área, com taxa de 88,35% de urbanização, e registrou em 20 de janeiro de 2015 a maior temperatura do país, 43,9 graus. Então, nesses dados que tem aqui, eu tenho o tamanho da área, que é representado em decimal, eu tenho a porcentagem, a taxa de registros urbanos aqui, que é 88,35%, e ainda tem a medida, né, a temperatura de 43,9 graus. Aqui tem um texto que diz bem assim: a criação e adaptação de medidas foram ocorrendo de acordo com a necessidade dos povos e acompanhando o homem desde o tempo das cavernas. Ó, quanto tempo vem acontecendo isso. A ideia de quantidades menores que a unidade também é muito antiga. Porém, a representação dessas quantidades com o uso da vírgula não é. Tá bom? Então, o uso da vírgula não é tão antigo. Antes era só o inteiro, repartia-se, né, em quantidades inteiras. 2 maçãs, uma aqui, outra cá. Mas a gente pode dividir a maçã ao meio, não pode? Então, a gente pode dividir esse inteiro, e é aí que nós usamos a vírgula. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente faz para representar esses números inteiros em decimais, em décimos, centésimos e milésimos. Vamos lá? Então, gente, nós vimos uma pequena introdução sobre os números decimais, mas vamos falar um pouco que nós já vimos os números inteiros, né? Os números que são aqueles que são representados em quantidades inteiras. Eu dei até alguns exemplos para vocês, né? Uma maçã, 4 cachorros, 4 papagaios. Essas quantidades são inteiras. Os números decimais são formados por uma parte inteira e outra fracionária, ou simplesmente pela parte fracionária, que é uma parte de um inteiro. Nela utilizamos vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária dos decimais. O inteiro vem antes da vírgula e a parte fracionária vem depois da vírgula. Hoje eu trouxe para vocês o material de base 10. Trouxe aqui esse blocão. Deixa eu só tirar essa pagininha aqui. Então, trouxe esse blocão, que é o material de base 10, e também trouxe as partes. Esse bloco aqui grande corresponde a 1000 unidades. Temos aqui que é um material dourado ou material de base 10 chamado. E fica desse jeito, vai ficar fácil de vocês entenderem, né, de compreenderem como é que eu faço esse número na representação decimal. Por exemplo, nós temos aqui esse cubão. Vocês estão vendo aqui esse cubão.
né? Esse cubo nós vamos trabalhar como sendo a parte inteira. Então, esse cubo que vocês estão vendo aqui, que eu chamo de cubão, é a parte inteira. Já essa placa bem aqui é a parte fracionária, né, desse inteiro. Tá vendo aqui? Essa placa tem 100 pedacinhos. Então, 10 placas dessa corresponde a um cubão desse. Se eu for amontoando essas plaquinhas aqui, eu vou ter um cubão. Então, uma dessa é uma parte desse cubo com 1000, tá certo, gente? Então, eu acredito que vocês já estejam entendendo como é feito o número em forma fracionada. Então, como eu estava falando para vocês, então, esse blocão aqui, o inteiro, aqui é uma parte desse inteiro, que é uma placa com 100 unidades. Então, 10 placas dessa corresponde a um inteiro, que pode ser representado. Então, tem uma placa e 10 plaquinhas dessa, que eu leio 1/10, ok, gente? Então, eu tenho 1/10 de um blocão aqui, que corresponde a 100 unidades. Vamos lá, minha gente. Então, a placa, essa plaquinha aqui, é 1/10 desse cubão, porque 10 dessa plaquinha formam esse cubo gigante que vocês estão vendo aí no vídeo. Agora, se eu pegar essas barrinhas bem aqui que eu tô mostrando para vocês, quantas unidades tem essas barrinhas aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantas barrinhas dessa eu formo uma placa? Vou botar aqui para vocês observarem. 1, 2, epa, pode não, deixa eu encaixar direitinho aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, gente, então 10 barrinhas dessa corresponde a uma placa. Mas quantas barrinhas dessa aqui corresponde a um blocão? Hein, gente? Então, vamos ver quantas barrinhas dessa corresponde a um blocão. Então, são 100 barrinhas dessa corresponde a um blocão desse. Então, uma barrinha dessa corresponde a 1/100º, porque 100 dessas aqui formam um bloco grande. E como nós temos ele como todo referência, estamos nos referindo a esse blocão. Então, uma barra, deixa eu tirar todas as outras, vou usar só uma barra. Uma barrinha corresponde a uma parte desse todo, que 100 barrinhas corresponde a esse blocão. Então, se eu for representar aqui, vai ser uma barrinha de 100, né? Então, é 1/100º, ok? Agora, gente, se eu for representar com cada cubinho desse daqui, quantos cubinhos serão possíveis para que eu represente a esse blocão aqui? Eu falei que 10 placas corresponde a um cubão. 100 barrinhas correspondem ao cubo grande. E quantos cubinhos desse corresponde a esse cubo grandão aqui, gente? De antemão, vou falando para vocês que um cubinho desse, né? Que na verdade 1000 cubinhos desse daqui que vocês estão vendo de amarelo forma todo esse cubão. Então, aqui é uma parte do todo. Então, eu posso representá-lo desse jeito. Então, que é o cubinho amarelo que tá aí em cima,
Para formar esse cubão, eu preciso de 1000 desses. De que forma eu posso ler aqui? Então, é 1/100º. Gente, muitas pessoas confundem, mas tia, como é que 1/10 é maior que 1/100º? Se eu pegar aqui e representar com as plaquinhas, olha só, 10 plaquinhas. Então, uma plaquinha está aqui, eu preciso de 10 dessa para formar um cubão desse. Agora, eu preciso de 100 barrinhas para representar o cubo grande. E preciso de 1000 cubinhos para representar esse cubo grande aqui. Então, dá para ver. Por isso que 1/10 é maior que 1/100º e 1/100º é maior que 1/1000º. Vocês viram a quantidade aqui? Então, ficou bem fácil de entender por que 1/10 é maior que 1/100º e que 1/1000º, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Então, gente, a forma de ler aqui é 1/10, 1/100º e 1/1000º. E para escrever na forma decimal, de que forma é que eu posso fazer? Eu posso escrever desse jeito bem aqui, gente. Eu vou botar aqui 0,1. Eu tenho 1/10. Aqui eu tenho a forma fracionária. Aqui eu tenho a forma decimal. 1/100º, 0,01. Fracionária e decimal. E 1/1000º, 0,001. Fracionária e decimal. Mas, tia, como foi que a senhora encontrou esse 0,1, 0,01 e 0,001? Eu vou fazer uma divisão para mostrar para vocês como é fácil encontrar a forma decimal desses números fracionários. Vou botar bem aqui em cima. Dá para pegar, Bruno? Vou botar bem aqui em cima. Então, eu faço da seguinte maneira. Eu tenho 1/10, né? Eu tenho 1 e vou dividir por 10. Como é que eu posso dividir 1 por 10? Tia, mas não pode. 1 é menor do que 10, tem menos valor do que 10. Então, eu vou ter que igualar as casas decimais. Então, eu vou botar um 0 aqui também. Vou botar um 0 aqui, passar uma vírgula e agora eu já posso fazer a divisão porque eu já igualei as casas decimais. Então, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10 é igual a 10. Para chegar a 10 eu não preciso de mais nada, coloco 0. Aqui eu já consegui fazer a parte, né, de que forma ele é decimal. Então, eu dividi aqui e encontrei o número decimal. Vamos ao outro agora. 1 dividido por 100. Do mesmo jeito que eu fiz no primeiro, que é 1 dividido por 10, eu vou dividir 1 por 100. Então, eu tenho que igualar de novo as casas decimais desses números. Eu não posso dividir 1 por 100 porque é menor, então eu vou acrescentar um 0 aqui, acrescento um 0 no quociente, passo a vírgula. Tia, ainda não dá para fazer essa divisão, porque 10 é menor do que 100. Então, eu vou acrescentar outro 0 aqui e outro 0 aqui. Agora, eu já posso fazer essa divisão, porque 100 dividido por 100 vai dar 1. 1 vezes 100 é 100, para chegar a 100 não falta mais nada. Então, eu encontrei o número o número decimal, na verdade, desse jeito, dividindo e igualando as casas decimais. Do mesmo modo, eu vou fazer a divisão de 1 por 1000. Desse jeito bem aqui. Então, tenho 1 para dividir por 1000, sei que não tenho como, então, eu vou igualar essas casas decimais. Põe um 0, põe um 0 no quociente, uma vírgula. 10 dá para dividir por 1000? Ainda não. Então, acrescento um 0 no dividendo
0 no quociente. 100 dá para dividir por 1000? Ainda não. Então, vou acrescentar mais um 0 no dividendo, um 0 no quociente. E agora já posso dividir 1000 por 1000. 1000 dividido por 1000 é igual a 1. 1 vezes 1000 é 1000. Para chegar a 1000 não tenho mais nada. Então, foi dessa forma que eu encontrei os números decimais. Que aqui é 1/10, 1/100 e 1/1000. Desse jeito que eu faço a leitura dos números decimais, tá ok, gente? Então, vocês puderam perceber, né? Que eu fiz essa divisão, na verdade, e acabei encontrando, que é muito fácil de fazer. Aqui eu tenho os décimos, que eu represento com a letra D. Aqui é a unidade, tudo que está antes da vírgula, né? É o inteiro. Aqui é a unidade, aqui décimos, centésimos. Unidade, décimos, centésimos e milésimos. Então, é desse jeito que eu fiz, que eu consegui encontrar o número decimal para poder fazer, tá bom? Então, gente, vamos agora a um exemplo que tem no livro de vocês. Eu peguei uma atividade do livro de vocês e vou fazer aqui a posição, ou seja, eu vou botar no quadro de ordens esses números que estão aqui. Eu tenho o número 655 milésimos e 4 inteiros e 389 milésimos. Então, tenho aqui os números na representação decimal e tenho que colocá-los no quadro de ordens. E algumas pessoas se confundem quando vão colocar esses números no quadro de ordem. Eu tenho 655 milésimos e 4 inteiros e 389 milésimos. Lembrem que eu falei, tudo que está antes da vírgula é a parte inteira e tudo que está depois da vírgula é a parte decimal. Tá até pintadinho aqui, eu destaquei de amarelo, que é aqui onde vocês vão colocar a parte decimal, e a parte que está de azul é a parte inteira. Primeiro eu vou pegar 655 milésimos, que só tem a parte decimal, né? Vou começar do zero, então o zero eu boto aqui na unidade, que é a primeira ordem, 0. Aí vou começar a colocar os números. Eu tenho 6, 5 e 5. Aqui eu ponho uma vírgula para separar esses números. Então, é desse jeito que eu vou colocar 655 milésimos no quadro de ordens. Eu tenho agora 4 inteiros e 389 milésimos. E os inteiros ficam o quê? Antes da vírgula. Então, eu vou botar aqui na parte azul. Então, 4 inteiros, vírgula, 3 décimos, 8 centésimos, 9 milésimos, respectivamente. Então, toda vez que vocês forem colocar o número decimal no quadro de ordens, a parte inteira fica na esquerda e a parte decimal fica na direita. É assim mesmo que eles estão vendo aí, direita e esquerda? Então, a parte inteira fica na esquerda e a parte decimal fica na direita. Tudo que está antes da vírgula é a parte inteira e tudo que está depois da vírgula é a parte decimal. Ok, gente? Belezinha? Então, essa foi a nossa aula sobre números na representação decimal. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, galera, curtiram a aulinha de matemática sobre os números decimais? Então, dê muito like nessa aula lá, bote muito like pra gente. É bom pra escola, é bom pra mim também, ver que vocês curtiram muito. Até a nossa próxima aula, gente. Beijos!